É verdade que, no âmbito dos métodos quantitativos, o tamanho da amostra deve ser diretamente proporcional ao tamanho da população? É certa a hipótese de que o tamanho da amostra deve ser pelo menos 10% do tamanho da população? Olá, eu sou Sérgio Mulema, sou professor de Estatística e Otimização e convido-te a que fique até o final deste vídeo, onde vou mostrar um conceito muito importante que incide sobre o método quantitativo. Se não está inscrito a este canal, por favor, inscreva-se para que receba conteúdos deste gênero. No vídeo anterior, vimos a relevância de garantir que uma amostra seja representativa. Se não viu este vídeo, por favor, veja o link na descrição. Nisto, destacamos dois grandes conceitos, o de tamanho da amostra e de métodos de amostragem. Quanto aos métodos de amostragem, temos aqui dois grandes grupos, os métodos de amostragem probabilísticos e os métodos não probabilísticos. Sobre isto, abordaremos em próximos vídeos. Neste vídeo, nos dedicaremos ao tamanho de amostras. E começamos com a seguinte questão: de que depende o tamanho da amostra? Apenas do tamanho da população? A teoria de que o tamanho da amostra deve ser pelo menos 10% do tamanho da população é certa? O pensamento matemático que segue esta teoria seria apresentado pelo gráfico abaixo. Temos aqui um gráfico de correspondências entre o tamanho da população e tamanho da amostra. Se de fato existe uma relação de proporcionalidade, então teríamos uma linha reta, de tal modo que, se o investigador considera um tamanho da amostra N1 e o outro considera um tamanho da amostra N2, N2 por ser superior que N1, já de partida consideraríamos que este investigador teria maior informação, o que não é correto. O que estamos aqui a demonstrar é de que o tamanho da amostra não é diretamente proporcional ao tamanho da população, existindo outros aspectos a considerar. Para compreendermos melhor este caso, consideremos o seguinte exemplo. O diretor pedagógico de uma escola pretende avaliar o desempenho do seu professor de matemática através da opinião dos seus alunos de uma turma de oitava classe com 30 alunos. Consideramos aqui dois cenários importantes. O primeiro cenário, em que há três grupos bem definidos com opiniões diferentes. Os elementos do mesmo grupo têm a mesma opinião. Um cenário 2, em que cada um dos 30 alunos tem uma opinião diferente. Acha que o diretor pedagógico precisaria do mesmo número de alunos em cada um destes cenários? Obviamente que não. Aqui estamos a verificar que, dependendo de como varia a opinião dos alunos, pode-se necessitar um determinado número da amostra ou outro. De facto, a fórmula de cálculo do tamanho da amostra mostra que este depende da variância, do erro amostral e do nível de confiança. Em casos em que desconhecemos o tamanho da população ou que este tamanho é muito grande, pode-se observar que esta expressão tenderá a 1 e esta parte tenderá a 0, reduzindo-se esta fórmula nesta como mostra na tela. Assim, pode-se dizer que o tamanho da amostra calculado é o tamanho ótimo, a partir do qual indivíduos acrescidos não trazem informação relevante para o estudo. Para o uso da fórmula, consideremos o exemplo do estudo sobre análise do aproveitamento pedagógico dos alunos da oitava classe de uma determinada escola. Sabe-se que são no total 300 alunos, distribuídos em 5 turmas. Cada turma tem 60 alunos. Sabe-se, a partir de estudos anteriores, que a média do aproveitamento pedagógico dessa população é de 11,5 valores, com um desvio padrão de 1,5. Portanto, temos uma variância de 2,25. O investigador tolera um erro máximo de 0,5, isso significando que tolera uma diferença máxima entre a estimativa e o parâmetro de 0,5 valores e estabelece um nível de confiança de 95%. Considerando esses dados e usando a fórmula, temos aqui um resultado de 31,09. Portanto, como regra, temos que arredondar sempre para o absoluto superior mais próximo. Caso precisaríamos, como tamanho da amostra, de 32 indivíduos. Imagine se não conhecêssemos o tamanho da população. Como mudaria o nosso tamanho da amostra? Não conhecer o tamanho da população, neste caso, estatística significa considerá-lo muito grande. E nestes moldes, a fórmula reduz-se, como mostra abaixo, e teríamos apenas um resultado de 35 indivíduos. Ou seja,
considerando uma extensão da população, considerando que a população é tão grande, próximo até de infinito, teríamos um acréscimo apenas de 3 elementos. Portanto, assim refuta-se a ideia de que o tamanho da amostra deve ser diretamente proporcional ao tamanho da população. Porque imagine, neste caso, temos o tamanho da população de 300 elementos. Se considerássemos 10%, seriam 30 elementos. Se dobrássemos o valor do tamanho da população, se fossem 600, 10% de 600 seriam 60, e assim sucessivamente. O tamanho da amostra poderia depender do tamanho da população. Porém, não é o que está a acontecer aqui. Temos uma população de 300 e a fórmula indica-nos que precisamos de 32, mas mesmo que o tamanho da população seja tão grande quanto for necessário, só poderemos aumentar em 3 elementos, mostrando então que a variância, o erro amostral e o nível de confiança são os elementos mais importantes no cálculo de tamanho da amostra. A expressão apresentada anteriormente para o cálculo do tamanho da amostra refere-se em casos em que se pretende estimar a média. São casos em que estamos a trabalhar com variáveis quantitativas. Em casos em que estivermos a trabalhar com variáveis categóricas, estas normalmente seguem uma distribuição Bernoulli. E neste caso, a variância pode ser estimada através de P vezes 1 menos P. Portanto, nestes casos, é só substituir na fórmula esta variância como mostra na tela. Como se vê, o erro amostral nesses casos será a diferença entre a proporção estimada e a proporção populacional. E nesses casos será estimado através de uma percentagem ou uma proporção. Se desconhecermos o tamanho da população, esta fórmula poderá reduzir como mostra na tela. Como demonstração da aplicação desta expressão, podemos considerar que do estudo sobre a análise do aproveitamento pedagógico dos alunos da 8ª classe da determinada escola, em que sabemos que temos um total de 300 alunos distribuídos em 5 turmas, considera-se neste caso que sabe-se que a partir de estudos anteriores que a percentagem de positivas é de 70%. Portanto, o estudo aqui cinge-se em saber a percentagem de positivas e de negativas, obviamente. O investigador tolera um erro máximo de 10% e, como se pode ver, neste caso, o erro é estabelecido por percentagem ou por proporção, que é 0,1, e estabelece um nível de confiança de 95%. Considerando esses dados e substituindo na expressão, temos, portanto, um tamanho da amostra de 64. Portanto, para este caso, deveríamos considerar 64 indivíduos, o que mostra que há uma diferença se estivéssemos a estimar a média, digamos, da população. Isto reforça a ideia de que o cálculo do tamanho amostral depende da variância. Neste caso, em que estamos a estimar a proporção, a variabilidade e o erro são diferentes do caso anterior e, portanto, poderemos necessitar um tamanho diferente. Um tamanho diferente que é o dobro do caso anterior. É a mesma população, tem a mesma estrutura, tem o mesmo tamanho populacional, mas se estes elementos variam, também varia o tamanho da amostra necessária para o estudo. Como considerações finais, há 2 aspectos a considerar. Primeiro é que o tamanho da amostra não deve ser calculado como proporção do tamanho da população. O segundo é que o tamanho da amostra depende da variância, do objeto do estudo, do nível de confiança e do erro amostral, que são aspectos que devem ser considerados. Se gostou deste vídeo, dê um like, subscreva-se ao canal e ative o sino de notificações para que receba conteúdos do gênero. Deixe um comentário sobre qualquer conteúdo estatístico que gostaria que abordássemos em próximos vídeos.